Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 28 até o 31. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receberá já neste século 100 vezes mais casas, mais irmãos, mais irmãs, mais filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como que hoje o nosso título vai ser assim: A minha família é um projeto de Deus. Eu com Ele, eles comigo e nós com Ele. Sendo que o próprio Senhor está dizendo aqui, aquele que não largaste seu pai e sua mãe. Queridos irmãos, nós estamos vendo essa semana sobre o desapego das coisas deste mundo. Então esse mover que Deus coloca para nós diante da igreja, são ensinamentos para cada um diante do seu mover para Deus aqui nessa terra. Aonde que aqui direciona muito mais para os sacerdotes, para aquele que tem a vida religiosa, aquele que se colocou ali no seu servir, que nós ficamos bem entendidos. Então, e a minha família? Eu que sou pai de família, você que é mãe, né? Os filhos. Como que Deus mostra para nós isso? Cada um no seu mover, mas tem que ser eu com ele, Deus comigo. Então, é você se desapegar-se do mundo, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua família, na sua casa. Ele é o centro da sua casa. Vamos colocar aqui o pai, a mãe, que trabalha, aonde que você se dedica totalmente para o trabalho. E você deixa de lado a essência da família. Você deixa teu filho na frente da televisão, você deixa teu filho no celular, você dá mais valor para o trabalho que um tempo de qualidade com os seus. Aí, meu irmão, nós vamos experimentando o amor de Deus, a unidade, o desapego a si mesmo, o desapego às coisas materiais. Eu vou trabalhar para o meu sustento, mas o amor de Deus me mostra que a minha família, a quem eu tenho o sacramento do casamento, glória a Deus, católico, apostólico, romano, você, querido irmão, existe para nós a graça que Deus nos dá de ser pai e mãe, o sacramento do casamento, unido com Deus, onde que nós temos que apresentar o amor para os nossos, para a nossa família, para a minha casa, para os meus filhos. Então, como que eu vou apresentar algo se eu não conheço? Por isso eu tenho que ser um pai unido a Deus, eu tenho que ser um pai que estuda a palavra, eu tenho que ser um pai que tem o tempo para Deus, que eu conheço Deus, conheço o amor, como que eu devo agir diante dos meus e transmitir esse amor. Assim eu digo para a mãe, assim eu digo para o filho, mas como que alguém vai transmitir algo se o filho não aprendeu a vivência do amor com o pai e com a mãe? Não vê o pai tratando bem a mãe, não vê a mãe tratando bem o pai. Irmãos, e aí eu digo para você, a minha vida hoje está sendo modelada por Deus. Porque eu estou falando para você, eu já vivi tudo ao contrário. E hoje eu estou aqui nos estudos, hoje estou aqui me modelando por Deus. Porque a primeira leitura hoje, irmãos, hoje foi fantástico esse Léxico Divino. Hoje para mim, hoje foi um dos melhores dias da minha vida. Eu falo que aqui começou um novo projeto para minha família. Um novo mover a Deus para minha família. Que eu participava muito da pregação, né? Assim, ajudando muito, e eu me dedicava muito ali, e às vezes eu deixei um pouquinho a desejar a minha família do lado. Não que nós não devemos ter esse momento com Deus. Por isso, irmão, eu tive que parar, por isso que eu tive que recomeçar, porque eu, na minha ignorância espiritual, eu precisava entender que Deus queria eu como pai dentro de casa. Mas o que eu fiz? Quando eu tive minha conversão, o meu coração queria que todos da minha casa provassem desse amor. Mas eu não entendi, eu queria levar para pregação, eu queria levar as pessoas, não. E o mover que Deus me colocou foi: filho, a tua casa tem que aprender com o teu amor. Você tem que ensinar os seus, com os teus gestos e com as tuas atitudes.
E o meu gesto, meu irmão, hoje que eu aprendi, não é condenando ninguém. Eu me colocando junto com Deus. Eu aprendendo como que é amar. Eu aprendendo a direcionar a minha família. E eu me colocando com eles. E não mandando eles fazer algo, eu faço ao contrário. Quantos pais e mães tentam fazer isso? Vou dar um exemplo simples. Filho, você tem que ir na catequese. Aí o padre, nosso pároco aqui, teve que colocar assim, ó. Quem não for na catequese, não trazer a carteirinha assinada pelos pais que foi na missa ao domingo, não vai fazer a primeira Eucaristia. Irmãos, é uma vergonha para nós pais. Vou te falar a verdade. O padre não precisava colocar isso. Ele estava fazendo isso por amor e quantas vezes ele foi criticado. Isso é da vida pelo reino de Deus. Ele deu a vida para levar a crítica que nós tínhamos que ter vergonha na nossa cara e dizer assim, padre, perdão. Porque quem tinha que ter dado o primeiro exemplo tinha que ter sido eu e não o Senhor. O Senhor está aqui para nos cuidar, para nos direcionar. Mas eu como pai, a minha esposa como mãe, temos que ser o exemplo dos nossos filhos. A primeira catequese é nossa família. Por isso, irmão, que você fala, nossa, você tem que abandonar tudo. Não, é a temperança. Então a nossa missão como pai, mãe, cada um, como disse hoje no ensinamento da igreja, irmão, fantástico. Fantástico. Isso abriu meus olhos, ó. Nós temos que deixar, então falou muito sobre desapego, o desapego do coração, não de ser de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar na minha família, porque o amor vem dele. Dou mais valor ao mundo e esqueço do verdadeiro sentido do amor. Alguém paga o preço, dedico ao mundo, fica sem o afeto, a presença do pai e da mãe. Então a vida sacerdotal, aqui é falado muito essa palavra para isso. Mas também cada um no seu mover de Deus. Então para nós, pai e mãe de família, o nosso mover, nosso servir a Deus começa na nossa casa. Mas nós não podemos deixar a casa sem primeiro lugar, a minha família, e também eu não viver com Deus. Por isso, meu irmão, é a temperança. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Temos que colocar Deus assim, diante de Deus, o servir, tomar cuidado para não exagerar, mas ter ali a sua opção para, junto com o sacerdote, ó padre, eu quero entrar numa pastoral. E eu vi assim, irmãos, um conselho de irmão de fé. Não queira assumir 15 pastorais. Uma tá bom. Bem feita com amor. Porque se você pega todas as pastorais, tem irmão que precisa servir também. Então se você ir numa pastoral e servir com amor, e aquele ali você fazer bem feito, tá bom, porque você não subcarrega a tua família, você não subcarrega a tua casa, e você vive o amor que você tem que viver com Deus primeiro na sua família, o teu tempo de qualidade, o teu exemplo de vida. Irmão, é fantástico o que Deus colocou para mim, depois dessa quaresma, e como é importante a gente caminhar com a igreja. Nós estamos caminhando com o catecismo, estamos caminhando com o evangelho do dia, e estamos caminhando também, irmãos, com o terço de ar daqui a pouquinho. Então são práticas espirituais que eu convido à convivência com amor, trago para minha família e finalizo lá, na ação correta com Deus, junto da igreja de Cristo, sendo um pai e mãe de família. Irmão, por isso que a palavra diz que às vezes vão chamar a gente, né, a palavra louco, porque você é cristão, e vão confundir, porque a própria palavra hoje fala para você abandonar tudo, mas ali está para servir de um sacerdote, e nós como leigos, e no sacramento do casamento, acabamos de finalizar para nós. A minha família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque é de dentro da família que nasce o sacerdote, que nasce a freira, que tem ali para nós. Então, se nós, já imaginou se tivesse só sacerdote? Não ia ter família. E aonde que saiu o sacerdote? Da família. Então, por isso que cada um está ali no seu mover. Tudo, eu com Deus, eles com nós e nós com eles. Então, eu, pai de família, com Jesus, conheço o amor dele. Eu com os meus, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho. E eles comigo, com Deus. É isso que nós temos que fazer. Primeiro, eu com Deus. Nós, eu com Deus, eles comigo. E nós com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque isso só vai ser possível se eu e você transmitir o amor. Se eu quiser ser um pai e uma mãe condenadora, ou um filho, né? Pode ser diverso, eu querendo trazer para Deus, eu vou começar a ser Satanás, que veio para roubar, matar. Às vezes nós roubamos, matando, condenando e não dando bons exemplos. E trazendo eu com ele, com Deus. Eles comigo, eu me coloco junto com eles na vida. Coloca a mão no teu coração. Querido irmão, que essa palavra seja hoje para você uma riqueza. E hoje nós não vamos fazer oração, nós vamos refletir. A tua maior oração é a tua reflexão. E o Espírito Santo, o mover de Deus, a primeira leitura diz:
sede santo como eu sou santo. Eu me encantei pela primeira leitura, me encantei pelo Evangelho. Hoje eu estou apaixonado cada vez mais por Deus. E eu quero viver esse amor dentro da minha casa, da minha família. Eu com Jesus, eles comigo e nós com Ele. E por isso, a primeira leitura diz: cinge, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai. Eu vou finalizar com lendo essa palavra para nós. 1 Pedro 1, do versículo 10 ao 16. Eu peguei o versículo 13 em diante. É a tua oração hoje, tá? Cinge, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e coloquei toda a vossa esperança na graça que vos será dada. No dia em que Jesus Cristo aparecer, à maneira do Filho obediente, já não vos amoldeis aos desejos que tinha. Antes, tinha problema de vícios, brigas, discórdia. Não quero isso. No tempo de vossa ignorância, a exemplo da santidade daquele que vos chama. Exemplo de Jesus. Sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, é citado ali em Levítico: sede santo, porque eu sou santo. Que Deus abençoe seu dia. Seja um pai, uma mãe santa, um filho santo. Eu com ele, eles comigo e nós com ele. Que Deus abençoe seu dia. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria e compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza, irmão, que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Essa palavra nunca foi entendida como eu entendi hoje, através da explicação do irmão, através dos irmãos dentro da igreja, dos nossos estudos bíblicos com a igreja. Como é bom caminhar contigo, Senhor. Nós somos uma família de Deus. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Pai, Filho, Espírito Santo também. Ame os seus. Deus te deu uma mulher, te deu os filhos. Não te deu várias mulheres e vários filhos para que você seja mau exemplo. As várias mulheres da sua vida será sem a sua esposa e a nossa mãe Maria. As duas mulheres que você pode se unir, se apaixonar sempre. Porque é as bênçãos que Deus colocou para nós. E as nossas mãezinhas, né? Aqui da terra. A minha mãe, um abraço para você, eu amo muito. Uma guerreira. Tenho orgulho de você, mãe. Minha mãe, amo você. Minha esposa, amo você. Amo todos da minha casa, minha filha e meu filho. E eu quero ser, eu com Jesus. Eles comigo, eu vivendo com eles. E nós todos com Jesus. Chegaremos juntos, se Deus quiser, no céu. Que Deus abençoe.